E hoje, você acha, por exemplo, existe ainda várias bandas, né, no movimento punk aí tem bastante tempo, mas será que a música hoje ela tem o mesmo impacto? Por exemplo, Rage Against the Machine tem o mesmo impacto que o movimento punk nos anos 70? É possível fazer músicas ou ter um movimento assim que engaje as pessoas, que mude? Porque a gente vê hoje, você vai lá na galeria do rock, você ter patricinhas lá, playboyzinhos comprando roupa punk, né? Quer dizer, você tem Sim. coisas, inclusive capa do disco lá do God Save the Queen, do Sex Pistols sendo vendido na CIA, na Marisa. É verdade. Eu tive um aluno, inclusive, que chegou na aula de guitarra assim, com a camiseta dos Rolling Stones. Tudo bem que não é a vertente que a gente tá falando. Mas aí eu falei, poxa, que legal, cara. Eu fui no show desses caras, é sensacional, sou mega fã, né, dos Stones, assim, tipo, o que você curte deles? Aí o cara começou a enrolar, eu gosto daquela lá, daquela mais famosa. Eu falei, mas como assim mais famosa? Os caras têm umas 39 mais famosas. Não, aquela mais famosa lá. Então, mas qual? Canta um pedaço aí pra eu ver. Aí no final o cara acabou falando assim, na verdade eu comprei essa camiseta na CIA, porque eu achei legal e tal. Aí eu falei assim, bom, agora que você tem a camiseta, vá conhecer a banda, porque vale a pena, né? Eu acho que entra muito nisso aí que você falou, né, Leandro? Hoje em dia, você tem um bombardeamento tão grande da mídia que acaba se perdendo, né? A gente tá falando dessas bandas aí de uma época que, era rádio, começo da televisão, e assim, a galera ia pra rua mesmo, né? O jovem tava na rua, eles estavam antenados a esses movimentos, né? Eles juntavam uma galera. Você pega aquele filme famoso do Stanley Kubrick lá, Laranja Mecânica, né? Era uma galera, assim, que tinha uma revolta para mostrar, mas tinha um porquê, né? Hoje em dia eu não vejo muito esse porquê, né? Hoje em dia eu acho que, infelizmente, o capitalismo venceu o punk. Porque você tem música. Hoje o entretenimento às vezes se sustenta por si só, né? Às vezes a pessoa ela não quer saber, não quer se aprofundar, né? Sobre. Que é um pouco o que a gente faz aqui no podcast, né? Falar o que está por trás da música, né? O que Exato. por trás da banda, da letra. E muitas vezes a pessoa escuta, acha legal, é bacaninha e para ela. Ou então o meu amigo tá escutando, né? É isso, por exemplo, Tem né, muito hoje em dia. o Roger Waters veio pro Brasil, né? Ele fez aquele discurso, levantou. Aí tinha muita gente que fala, não, vim aqui para escutar música, não para falar sobre política. Pô, mas Exato, exato. a obra do cara... Aliás, eu devo agradecer aqui um bolsominion que brigou comigo nessa época, o grande Anderson, bolsominion da Gema. Esse foi um dos caras que me incentivou, assim, porque eu falei, não pode ser que os caras são tão burros assim, mano. Porque o cara, assim, tipo, eu postei o show do Roger Waters, né? Aí ele falou, esse cara não pode falar de política e tal, o que ele já fez pra ajudar o próximo? Aí eu joguei aquele show de caridade do SWU lá, que falei, vamos começar por aqui. É só milhões, né? O pai do cara morreu na Segunda Guerra, executado. Ele passou pela Segunda Guerra, teve um trauma ferrado e ele simplesmente escreveu o maior hino antifascismo do planeta, que você provavelmente cantou a sua vida inteira errado, sem saber a letra, né? E tá aí falando essa besteira absurda. Não tem como você falar de Roger Waters e não se posicionar politicamente. É a mesma coisa o cara que curte o Rage Against lá e é de direita. Exato, cara, né? Nós temos aí os headbangers de direita, né, hoje em dia, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Pois é, né, cara, mas eu acho que isso tem a ver com isso que a gente tá falando, né, com o que a gente começou lá com o Bella Ciao, né, aquilo vai se descaracterizando a tal ponto que vira só um pôster, né, cara? Que vira só dançar lá e perde todo o sentido. Exato, né? Hoje em dia a música tá muito massificada nesse sentido, tanto que os hits já são fabricados com tempo de validade, né? A maioria dos produtores aí, você pega Bonadil, esses caras, eles falam que é cíclico, já tem o tempo certo e o artista tem que trabalhar em cima daquilo e viver de polêmica para se sustentar, né? Que é o que a grande mídia pop faz hoje em dia.
E quais seriam os artistas, assim, que você conhece, tal, que tem um papel, pode ser igual, mas semelhante, assim, que, de crítica, que tem uma letra foda ali de protesto? Da nossa atualidade, eu acho uma certa raiz punk ali no som thrash do Megadeth. É o Dave Mustaine, né? Dave Mustaine sempre foi, assim, bem preocupado com a parte política. Me lembro quando teve aquela tour do U2 aqui no Brasil, que eles fizeram aquela estrutura 360 e tal. Era um show bem caro, né? Lembro que na época acho que tava uns R$ 200, assim. O Megadeth fez show aqui no Brasil a R$ 70. E também quanto que essa galera ganhava, né? Quando ele percebeu quanto era o salário mínimo aqui, como é que funcionava as classes, ele abaixou. Falou, não, a gente vai fazer o show lá, mas vai fazer por tanto, né? Pô, isso é bem legal, um cara né? que realmente... Sim, é bacana, né? Nós temos aí esses exemplos, né? Mas eu acho que hoje em dia, essa massificação da indústria musical ainda acaba ofuscando muito, né? Tem artistas que eu acho que são interessantes porque eles usam o sistema, né? E por sistema, falando sobre o comércio, né? O music business, né? A favor deles para fazer alguma coisa por uma causa social. Por exemplo, a Lady Gaga, né? Ela artista que vende milhões, mas ela fala assim das mulheres, fala do pessoal LGBT, né? Ela faz campanha e é bem ativista e ela usa toda a exposição que ela tem, toda a mídia para fazer isso, né? Para se politizar. Eu acho que isso é uma maneira bem inteligente de usar a mídia, né? Usar a exposição, usar o sistema. Sim, sim. Aí você tocou num ponto excepcional, né? Além de artistas, você tem alguns ícones muito inteligentes, assim, que extrapolam, né, para esse lado. Lady Gaga é um exemplo, né? Bom, um outro exemplo dentro do meio do metal é a banda Behemoth, que eu acho que nós já citamos aqui quando falamos do Diabo no Rock, que é uma banda polonesa que faz duras críticas à Igreja Católica, e na Polônia a Igreja Católica é muito forte, muito opressora, né, digamos assim, né, né, tem uma preponderância muito grande na sociedade, e os shows deles são barrados, são proibidos, né, é uma banda com uma temática satânica, mas de modo bem inteligente, assim, né. Sim. De metáforas. E eles também fazem videoclipes, estão direto na mídia. Então eles usam as polêmicas para falar contra a religião na Polônia. Assim. Interessante. Exato, né? Você citou aí, me veio o exemplo agora do Ed Force One, né? O avião do Iron Maiden, que foi construído justamente para os caras chegarem nos países que não dava para ir antes, né? Fantástico. Né? Você pode pegar o documentário aí, o Flight 666, que é genial, cara, e fala um pouco disso daí, né? O Iron Maiden nunca conseguiu ir para a Índia, por exemplo, por causa de questões políticas aliás, muitas bandas não conseguiam ir para lá, né? Não só o Iron Maiden, como se as outras fossem, né? Não, ninguém ia, porque tinha altos embargos, questões assim de alfândega, justamente para barrar, né? E aí os caras foram lá e mandaram ver não, peraí, a gente tem o nosso avião, desmontaram o avião, falaram, se a gente desmontar, usar da metade para trás pro equipamento, da metade para frente pra galera que faz o show acontecer, a gente toca em lugares que a gente não podia tocar antes. Os caras foram, mas peraí, quem vai ser o piloto? O vocal, né? O cara além de historiador, é piloto de avião. Grande Bruce Dickinson. Então temos aí esses exemplos que vão quebrando, né, essas barreiras políticas.